Povo que nos acompanha pelos meios de comunicação, senhoras e senhores deputados, milhões e milhões de dólares na Suíça, comprovação de gastos com curso de tênis, curso de inglês, cartão de crédito, compras e mais compras, cópia de seu passaporte, e esse que Eduardo Cunha veio a público dizer que não é dono das contas e do dinheiro. Ele disse que é usufrutuário em vida nas condições determinadas. Acreditam nisso? E mais, disse que ganhou dinheiro exportando carne em lata. Já viu propina enlatada? Até parece que existe propina enlatada, presidente. Só pode ser piada. Por tudo que fez nessa Câmara nesse ano, todas as manobras, todas as negociatas, eu estimava que o presidente buscasse pelo menos uma desculpa menos esfarrapada, né? Não é possível que ele acredite que essa desculpa vai convencer esse parlamento e o povo brasileiro. E o mais impressionante é que, sem nenhuma legitimidade, Eduardo Cunha ainda consegue impor a esse Congresso uma pauta extremamente conservadora de desmonte do Sistema Único de Saúde, de criminalizar a assistência a mulheres vítimas de estupro. Paz, meus senhores. O povo já foi às ruas para dizer que não vai mais tolerar essa pauta nessa casa. Mas vamos discutir os problemas do Brasil, porque a justiça será feita, tenho certeza disso. Estamos nos aproximando do final do ano. Sem dúvida, os próximos dias teremos votações e definições importantes para o país, com reflexo na economia. E por conta da irresponsabilidade da oposição, que apregoou o quanto pior, melhor, este Congresso se tornou o principal problema da economia do país. Um dos maiores problemas a ser enfrentado é o próprio Congresso Nacional, para superar dificuldades econômicas. Quem está dizendo isso, inclusive, não sou eu. É Abílio Diniz, presidente do grupo que envolve Sadia, Perdigão. Abre aspas, no momento em que superarmos a questão política, a solução para a situação econômica virá muito rapidamente. Além dele, o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, Augusto de la Torre, e o Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, também disseram a mesma coisa. Nossa crise econômica se prolonga por causa da crise política que está instaurada daqueles que perderam a eleição e até hoje não saíram de cima do palanque e ficam puxando o tapete do governo, ficam impedindo as soluções para superar dificuldades. A oposição tem que fazer uma pesada autocrítica, pedir desculpa à população. Eles agem de forma irresponsável. Enquanto não tentarmos soluções, enquanto o governo tenta atravessar a tempestade, eles estão remando contra, estão furando o casco do barco, estão vazando água da economia e da política desse país. Eles não estão prejudicando a presidenta Dilma, não, senhores. Quando eles mantêm viva essa pauta golpista do impeachment, injustificado, porque não há nenhuma razão para tanto, e os empresários, o que é que acontece? Não investem. Esperam passar a crise. Quem fica desempregado é o trabalhador brasileiro. Se a oposição continua jogando contra os que ganharam a eleição, e os empresários fogem das crises, que paga o pato é o trabalhador desempregado. Quando a oposição elegeu Eduardo Cunha presidente da Câmara, sabia o corrupto que estavam colocando nesta cadeira. Elegeram, sustentaram e sustentam um corrupto. Sustentam um corrupto. Fizeram tudo isso conscientes de onde ia chegar. Fizeram com o único e exclusivo objetivo de criar estabilidade política, dificuldades para o governo e tentar viabilizar o impeachment da presidente Dilma. Foi por isso que eles fizeram essa estratégia. Eu venho aqui para reiterar que não faço acordo com corruptos. Não há nenhum acordo do governo com Eduardo Cunha, não há nenhum acordo da bancada do Partido dos Trabalhadores com Eduardo Cunha. Assinei com a maioria da bancada do PT o pedido de cassação do seu mandato e, se precisar minha assinatura agora, para colocar em votação, imediatamente estaria assinando. Na CPI da Petrobras, sempre me postei com uma voz crítica à blindagem a Eduardo Cunha e ao achaque a seus delatores. Insistimos, apresentamos vários requerimentos para que se convocasse e quebrasse o sigilo de Júlio Camargo,
de Jaime Careca, de Fernando Baiano, mas essa investigação nunca andou. Sempre foi blindada, vetada, proibida. Precisou o Ministério Público da Suíça investigar e apresentar as provas, porque se dependesse daqui do país e das nossas instituições, até agora não tinha nada. O jornalista Jânio de Freitas afirmou recentemente em sua coluna que todos os apoiadores de Eduardo Cunha estão sob suspeita, porque o presidente desta Câmara disporia de armas para produzir interessados em não incomodar. Ele fala da metade do PSDB quer o impeachment, e apoia Eduardo Cunha, sustenta um corrupto que quer o impeachment da presidente. A outra metade, porque participou do governo Fernando Henrique Cardoso, dos escândalos da privatização, da corrupção no governo FHC, e temem que sejam tornadas públicas as escutas telefônicas ilegais que ocorreram na Telerge naquela época, a Telecomunicações do Rio de Janeiro. Lembra quem foi que presidia a Telerge? O atual presidente dessa casa, Eduardo Cunha. Por acaso. Claro que não foi por acaso, ele estava envolvido desde lá. Diz, inclusive, que agora é o Eduardo Cunha 3.0, porque entre a Telerge e agora as contas na Suíça, teve a Coab também de envolvimento em corrupção. Essa casa precisa dar uma resposta a essa situação vexatória, que é termos um presidente com provas e mais provas de corrupção. Qualquer tentativa que não seja essa é de conivência, e manter esse comando merece a repulsa de toda a população. Nosso país não pode ficar parado, senhores, por causa da irresponsabilidade de meia dúzia de políticos que este ano só fizeram prejudicar o país para tentar atingir a presidenta Dilma. Depois de mais de 20 meses de investigação na Operação Lava Jato, dezenas de delações, prisões, quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário, contas reveladas na Suíça, contratação de uma empresa de arapongagem, a Kroll, e arapongagem internacional, que vasculhou, procurou conta de Dilma e Lula no mundo inteiro, não achou nada. Nada surgiu contra a presidenta. Ao final da Lava Jato, esses senhores só vão poder fazer uma coisa, construir uma estátua para a presidenta Dilma. Porque, com todas as provas de corrupção do presidente da Câmara, não encontrou nada em nenhum lugar do mundo, nem um centavo, que possa ferir a honra da nossa presidenta. Nas décadas passadas, não faltaram provas de existência do mesmo esquema que agora foi apurado com a Lava Jato. Cartel de empreiteira, fraudando licitação, envolvendo pagamento de propina a agentes públicos e a políticos. O grande motor da corrupção desse país é o financiamento privado empresarial das campanhas, senhores. Foi assim com a lista de Furnas, foi assim com a Operação Satyagraha, foi assim na Castelo de Areia. Em todos esses casos, quais são os nomes que apareceram? Lista grande de deputados do PSDB, do DEM, do PMDB. Mas, em todos esses casos, as provas foram anuladas, as investigações foram interrompidas, ninguém foi punido, engavetaram todas as denúncias e escândalos de corrupção. Em Furnas, aparece como beneficiário Aécio Neves. Aécio Neves e dezenas de deputados do PSDB, é a lista de Furnas, deputado. Na CPI da Petrobras, o Doleiro Youssef confirmou e reiterou que Aécio recebeu muito dinheiro da corrupção de Furnas, está gravado, está nos autos da CPI da Petrobras, passou ao vivo na TV Câmara, está lá. Na Castelo de Areia, Mendonça Filho, líder do DEM, José Carlos Aleluia, apareceram com as escutas e as planilhas. Foi mais do que sobejamente provado. Na pasta rosa do Banco Econômico, estão lembrados? Pasta rosa, Banco Econômico. Com certeza os baianos e os parlamentares aqui lembram. 45 políticos do PFL, hoje DEM, e do PSDB, recebendo doações e pagamento de despesas, entre eles, o atual presidente do DEM. Mas, mais uma vez, o engavetador-geral da República fez o quê? Engavetou. Engavetador engaveta. Engavetador-geral da República engavetou todas as denúncias, todos os escândalos do governo Fernando Henrique Cardoso. Providenciou o arquivamento da pasta rosa. Isso para não falar do escândalo da compra de votos da reeleição de Fernando Henrique neste Congresso. Caso Banestado,
Propinoduto do metrô de São Paulo, o caso do Banco Marca, lembram? TRT de São Paulo, Fonte Sidan, Operação Navalha, vampiros, sanguessugas, anões do orçamento. Eu vou parar até a lista aqui, porque senão o grande expediente vai ficar pequeno, se a gente quiser lembrar de todos os casos de corrupção que marcaram a história da corrupção de um governo demo-tucano em nosso país, do governo FHC. Inúmeros escândalos jogados dentro das gavetas pelo engavetador-geral da República. As estatais foram vendidas a preço de banana. Tem denúncia que teve estatal que tinha dinheiro no cofre, um valor maior do que o valor que a empresa que comprou pagou por ela. Ministério Público amordaçado, Polícia Federal amordaçada, imprensa subserviente. Senhores, somente na política brasileira é que tucano é ave de rapina. Em nenhum outro lugar do mundo tucano é ave de rapina, só aqui. Só aqui que os tucanos são ave de rapina. São mais ferozes para dilapidar o patrimônio público do que abutres, águias, falcões. O tucano, na verdade, está mais para carcará e urubu da política do que outra coisa. Devia até mudar o mascote do PSDB, porque tucano realmente, pelo menos os que estão em extinção nas nossas florestas, não são ave de rapina. E o DEM, senhores, o que é o DEM? O DEM sempre chafurdou na lama da corrupção. Vamos lembrar? Desde a época que era Arena, lacaios do regime militar, depois mudaram para PDS, depois PFL, sempre assaltando a máquina pública de forma escancarada. Diante da ameaça de extinção, foram mudando de nome, mas continuam corruptos e integristas. Fizeram uma plástica facial, trocaram o nome na carteira de identidade, mas mantêm o mesmo DNA, mantêm as mesmas impressões digitais e continuam roubando sempre que podem. Esse é o DEM. E o DEM e o PSDB, no governo Fernando Henrique Cardoso, patrocinaram os maiores escândalos de corrupção desse país e engavetaram tudo. Conhecem de perto a corrupção. A mesma corrupção que Fernando Henrique Cardoso engavetou e agora, no seu livro, o ex-presidente tucano admite. Está lá no livro de FHC, ele confessa que sabia dos escândalos, dos esquemas de carta marcada na Petrobras e diz que sabia e não fez nada. Em entrevista no programa Roda Viva, também, novamente, Fernando Henrique Cardoso admitiu, fez a confissão, admitiu a compra de votos para a reeleição neste Congresso, está gravado no programa Roda Viva. Ele admite, mas na época não investigou. Por quê? Porque ele coordenou a aprovação da reeleição para presidente. Voltando para o livro de FHC, é estarrecedor como ex-presidente também admite em público terceira confissão. Está registrado no livro dele. Enterrou a CPI que ia investigar o escândalo da pasta rosa. Quando ele teve a chance de passar a corrupção a limpo, ele enterrou a CPI que deveria investigar a pasta rosa. Não dá para a FHC ficar agora posando de dar pitaco na política nacional, no governo da presidenta Dilma, muito menos falar em renúncia da presidenta Dilma, apostando na perda de memória do nosso povo. Ao invés de criticar o PT, Fernando Henrique tem que olhar para dentro da sua casa, ver a bagunça que é o PSDB, a bagunça que se tornou esse partido que ele comanda. O PSDB, é bom lembrar, foi fundado para ser um partido liberal nos costumes e na economia, mas virou entreguista e conservador. FHC, como guru, tem tanta influência no partido que hoje quem manda é o conservadorismo mais arcaico, mais aristocrático, mais atrasado. Quem manda é a bancada da bala. Quem manda no PSDB hoje é a bancada da bala. Para baixo, daí para baixo. Infelizmente é um partido que ajuda hoje a puxar o país para atraso. Como já foi dito pelo próprio ex-candidato a presidente, que continua em campanha, não descobriu ainda que perdeu a eleição, a essa que disse: o PSDB é oposição ao Brasil. Qual o projeto que o PSDB tem para o país? Não existe. Uma coxa de retalhos tenebrosa. Enquanto o guru sociólogo fala em descriminalizar a maconha, a bancada quer aprovar o Estatuto do Armamento para vender arma de fogo, para aumentar a violência nesse país, quer mandar bala na juventude pobre e negra das periferias, que é quem hoje morre nessa guerra. Quem morre
são os jovens na periferia das grandes cidades. E a resposta que o PSDB quer dar é mais bala, mais arma, mais armamento. É triste que, por pura vaidade, Fernando Henrique não consegue reconhecer que um presidente da República sem ensino superior fez muito mais do que um sociólogo, doutor da Sorbonne, proprietário de apartamento caríssimo, multimilionário em Paris. Não sei como é que conseguiu comprar com o salário que teve durante sua vida profissional, mas isso ninguém procura saber. E deveria reconhecer que a presidenta Dilma tem muito mais coragem e retidão moral do que ele. FHC deixou os motores da corrupção rodar com toda a velocidade na sua gestão. Mas justiça seja feita, esse esquema não começou no governo Demo Tucano, começou na ditadura militar. Isso está claro com a lista da Odebrecht da década de 80, que nós divulgamos na CPI da Petrobras, entregamos o dossiê na Polícia Federal com relação de mais de 400 agentes públicos que receberam propina da Odebrecht na década de 80, inclusive deputado que participou de mesa da CPI aqui recentemente, dirigentes de órgãos de controles, ex-ministros, senadores, governadores e prefeitos da época, todos recebiam dinheiro da corrupção. E está lá a lista com nome, codinome e a obra de onde veio o dinheiro da corrupção. Mas essa lista do Odebrecht, deputado Daniel, não virou notícia, sabe por quê? Porque não tem ninguém na lista, nem do PT, nem do PCdoB, ninguém de nenhuma matriz de partido de esquerda. Só tem os corruptos tradicionais do DEM, do PSDB, do PMDB. Não virou notícia. Na Lava Jato, pelo que surge de provas, há o envolvimento de políticos de diversos partidos. Estão citados Aloysio Nunes, senador do PSDB, Agripino Maia, senador do DEM, ambos por receber propina. Está registrado lá. Mesmo assim, o que é que tentam convencer? Me permita, deputado, final. Mesmo assim, o que é que pretendem convencer a população? É de que é um esquema que o PT fez na Petrobras. As provas colhidas mostram propina para o PSDB, mostram propina para o DEM, mostram propina para o PMDB, mas não diz que é da Petrobras. Por que que a cunhada de Vacari é presa e a esposa de Eduardo Cunha não é presa com as provas que tem? E depois pede desculpa à cunhada de Vacari, que não devia ter preso? Tem que pedir desculpa à população de ter 2 pesos e 2 medidas no tratamento da coisa pública. Tem que pedir desculpa à população por mentirem, fraudarem as manchetes dos jornais e depois botar notinha em canto de página, acusarem sem provas, vazarem mentiras da apuração. Tem sentido dizer que uma empreiteira como a UTC beneficiou a campanha de Dilma, se essa mesma empreiteira doou R$1.300.000 a mais para o candidato Écio Neves? Vou repetir, a UTC, que é acusada de ter beneficiado a campanha de Dilma, doou para Écio Neves R$1.300.000 a mais. Não encontraram, senhores, uma única empresa que tenha feito doação para a campanha de Dilma, sem ter também colocado rio de dinheiro na campanha de Aécio. Agora, o próprio presidente da UTC vem em delação dizer que não houve dinheiro de corrupção para campanha nenhuma do PT. Está nos jornais de hoje, para desespero de Gilmar Mendes, para desespero do partido da imprensa golpista, para desespero da oposição demotucana, para desespero do circo que armaram no Tribunal Superior Eleitoral e que está ruindo. Mas graças à decisão soberana do Supremo Tribunal Federal, que definiu que a Constituição proíbe a doação empresarial de campanha, não teremos mais essa relação nefasta entre partidos e empresas. Vamos combater a corrupção pela raiz. É bom lembrar, inclusive, que era proibido antes. Roubaram tanto, a corrupção foi tão escancarada, o caso dos anões do orçamento foi tão lapidar que esse Congresso resolveu mudar a lei para tornar legal a doação privada de campanha eleitoral. E levou tanto tempo, tantos e tantos anos, imagine, dos anões do orçamento até agora, para o Supremo Tribunal provar que era inconstitucional a mudança que esse Congresso fez. São inegáveis as dificuldades que a gente está vivendo nessa conjuntura, mas nós temos que dar continuidade às políticas vitoriosas implantadas no governo Lula e no governo da presidenta Dilma. Desde o início do ano, a imprensa e a oposição tentam vender uma ideia de que o problema é o inchaço da máquina, o problema é a gastança do governo. Argumentos
que são mentira. O problema não é gasto desenfreado, porque não existe. Esse falso diagnóstico serve para atacar o que eles querem derrubar, que são as conquistas sociais, que são as políticas públicas vitoriosas que tiraram milhões de brasileiros da miséria. Eles querem cortar o Bolsa Família, mas a população brasileira não vai permitir. Cortar 35% do orçamento do Bolsa Família representa tirar 23 milhões de brasileiros dos benefícios do programa. Significa que 8 milhões de brasileiros vão voltar à condição de extrema pobreza, da miséria que o PT tirou esses milhões de brasileiros com essas políticas públicas. Desses, 3,7 milhões são crianças e adolescentes. Essa geração, senhores, não pode sair da escola para ir para as ruas tentar sobreviver. Essa geração não pode sair da escola, não pode deixar de receber o Bolsa Família para virar exército de reserva do tráfico de drogas, para ser contratada como um avião nas favelas. Nós não podemos permitir esse ataque ao Bolsa Família, que a oposição quer destruir mais uma vez. Sem dúvida, nós temos que fortalecer as políticas sociais. O aumento do gasto público foi e é uma necessidade do nosso país, mas aconteceu com ampliação dos gastos sociais, na saúde, na educação, na justiça social. Essa concepção de Estado de bem-estar social que o PT implantou e nós escolhemos é antagônico ao neoliberalismo do Estado mínimo que o PSDB defende, que o DEM defende. Eles não querem um Estado para a maioria da população, eles querem um Estado para a elite. Nós incluímos milhões de brasileiros com essas políticas sociais. Com a atenção básica, por exemplo, saímos de 4% para 63% de cobertura do Programa Saúde da Família entre 1998 e 2011. Aumentamos de 392 mil para 1 milhão e 100 mil o número de novas matrículas nas universidades federais. Mais de 1 milhão e 100 mil de novas matrículas nas universidades federais, contra menos de 400 mil que historicamente estão asseguradas. Na Bahia, no governo do PT, no governo do governador Jacques Wagner, atual ministro da Casa Civil, em apenas 8 anos fizemos o maior investimento da história na saúde de nosso Estado. Foram mais de 1.500 novos postos de saúde construídos e outros 2.000 reformados. Construímos, deputado Adelmo, 5 novos grandes hospitais regionais na rede própria, triplicamos o número de leitos de UTI, vou repetir, triplicamos o número de leitos de UTI no SUS na Bahia em apenas 8 anos. O governo Jacques Wagner foi feito 3 vezes mais do que todos os governos anteriores em termos de leitos de UTI. Dobramos os recursos investidos na saúde. Graças à decisão corajosa da presidenta Dilma, a decisão ousada da presidenta Dilma de criar o programa Mais Médicos, hoje mais de 63 milhões de brasileiros têm um médico para chamar de seu, atendendo no seu posto de saúde, no seu bairro, na sua cidade. Pela primeira vez na história desse país, a população indígena está tendo assistência médica em todas as aldeias, em todos os distritos. Nós não podemos abrir mão dessas conquistas. Nós temos ainda muito que fazer na educação e na saúde. E, para isso, vamos precisar de mais recursos financeiros. Inclusive, a PEC 001 aponta para aumentar ainda mais os recursos para a saúde. Não me venha com essa conversa que é só melhorar a gestão que vai sobrar dinheiro. Melhorar a gestão sempre tem que fazer. Mas a saúde precisa de mais recursos, precisa de mais financiamento. Queria lembrar que nós temos que manter a rota das políticas sociais vitoriosas e nós temos que mudar os rumos da tributação, que é extremamente injusta nesse país. Nós não temos a maior carga tributária do mundo. Nós somos a 16ª entre as 20 maiores. Nós temos a mais injusta do mundo. Porque aqui tem isenção de imposto de renda sobre a divisão de lucro de empresas. Você sabia disso? Aprovada pelo governo FHC na era Temer-Tucana. 71 mil contribuintes só nesse ano deixarão de pagar 72 bilhões. 72 bilhões. A taxação das grandes fortunas está na Constituição, até hoje não foi regulamentada. Então, presidenta Dilma, acredito e confio que a senhora vai conseguir manter o rumo das políticas sociais, vai manter o Bolsa Família, manter o Programa Mais Médico, manter as conquistas da sociedade brasileira para a maioria da população, manter o caminho da redução das desigualdades, da justiça social,
conquistado pelo governo do PT. Nós temos que dialogar com as ruas e para isso nós vamos manter a capacidade... Mais um minuto para concluir. Encerrando, presidente. Nós vamos manter a capacidade e a coragem e criar coragem para mexer no sistema tributário. Temos que mexer no sistema tributário. Temos que discutir a dívida pública que leva metade do orçamento desse país. Temos que discutir que quem mais ganha nesse país é quem menos paga imposto e tem que reverter essa situação. Garantir o financiamento das políticas públicas na educação, na saúde, na moradia, na habitação, nas universidades, no ensino básico. Para isso tem que ter imposto, sim. E o problema é que quem mais ganha nesse país é quem mais sonega. Quem mais ganha nesse país é quem menos paga. Mas, presidenta Dilma, temos certeza que, com o apoio das forças de esquerda, com o apoio dos partidos que mudaram a vida dos brasileiros, nós vamos manter esse rumo e manter a capacidade dessas políticas sociais. Convido a deputada Elcione como líder da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, por 5 minutos. Antes, quero ceder a palavra ao deputado Rosari, do PSDB, Rosori, do PSDB do Paraná. Presidente, eu ouço aqui, vim registrar minha presença e vejo a grande preocupação